Cumprimentos cordiais aos meus amigos e companheiros do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais. Com esta sessão virtual, o Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais abre os trabalhos para 2021. Neste ano, Belo Horizonte celebra o centenário de sua diocese, criada em 11 de fevereiro de 1921 pelo Papa Bento XV e elevada à arquidiocese em 1º de fevereiro de 1924, 3 anos depois, pelo Papa Pio XI. Em homenagem a esse evento histórico, que será comemorado ao longo de todo o ano, o Instituto entendeu que a palestra inaugural da sua programação para o ano de 2021 deveria versar sobre a Arquidiocese Metropolitana de Belo Horizonte. E entendeu mais, que ninguém melhor do que o seu arcebispo, o nosso estimado associado honorário, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, para proferi-la. Daí porque teremos o prazer e a honra de ouvir Dom Valmor, que nos falará sobre a importância da presença da Arquidiocese Centenária na vida de Belo Horizonte e da região metropolitana de nossa capital, que abrange 28 municípios, incluído o de Belo Horizonte, e que conta com mais de 5 milhões de habitantes e cerca de 300 paróquias. Dom Valmor é doutor em Teologia Bíblica pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma e é mestre em Ciências Bíblicas pelo Pontifício Instituto Bíblico, também de Roma. Ele é natural de Cocos, Bahia, e assim sendo, é baiano de nascimento, mas mineiro de coração. Isso ele confessa e professa. A sua posse entre nós como arcebispo deu-se no dia 26 de março de 2004, portanto, há 17 anos, ele é o nosso 4º arcebispo. Mas as suas ligações com Minas Gerais datam de bem antes, pois preparou-se para o sacerdócio estudando no Seminário Santo Antônio de Juiz de Fora, onde ele cursou filosofia e teologia. Ele também cursou filosofia na Faculdade Dom Bosco de São João del Rei. Depois de ordenado padre, ele encardinou-se na Arquidiocese de Juiz de Fora, isto é, tornou-se padre do clero da Arquidiocese de Juiz de Fora. E lá ele exerceu o seu ministério sacerdotal, onde cumpriu com devotamento e zelo apostólico várias importantes missões que lhe foram atribuídas. Pároco de pelo menos 2 paróquias, foi coordenador vocacional foi coordenador da pastoral vocacional da Arquidiocese, foi coordenador de uma das regiões episcopais da Arquidiocese e foi também o reitor do mesmo seminário onde ele estudou, no período de 1989 a 1997, portanto, durante 8 anos. No campo acadêmico, Dom Valmor teve também atividade intensa. Ele lecionou nas disciplinas
de ciências bíblicas, teologia e lógica no mesmo seminário de Juiz de Fora, onde também ele coordenou os cursos de filosofia e de teologia. Nesse período, concomitantemente, ele lecionou na PUC, no período de 1996 a 1990. E mais ainda, ele lecionou no curso de teologia, mestrado de teologia da PUC do Rio de Janeiro nos anos 1992, 1994 e 1995. Dom Valmor foi nomeado arcebispo auxiliar de Salvador, Bahia, em 1998, pelo Papa João Paulo II. 6 anos depois, em 2004, ele foi nomeado pelo mesmo Papa arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, tomando posse, como já me referi, no dia 26 de março de 2004. O nosso arcebispo teve e tem importantes e significativas missões no seio da Igreja, quer em Roma, quer no Brasil. Em 2008, ele foi escolhido como um dos 4 representantes do Brasil na 12ª Assembleia Geral e Ordinária, realizada em Roma, nesse período em que ele estava ainda em Salvador. Essa conferência aconteceu no Sínodo dos Bispos. Ele é membro da Congregação para as Igrejas Orientais e é o referencial para os fiéis católicos de rito oriental residentes no Brasil, quando desprovidos de ordinário do próprio rito. É também membro da Congregação para a Doutrina da Fé e foi o presidente da comissão encarregada dos assuntos dessa congregação na CNBB durante o período de 2003 a 2011. Em 10 de maio de 2019, foi eleito presidente da CNBB para o quadriênio 2019-2023. Como arcebispo de Belo Horizonte, Dom Valmor tem uma longa e expressiva folha de serviços prestados à nossa arquidiocese e ao estado de Minas em geral, tanto no campo da fé, como no campo da educação, no campo social, no campo da história. Ele é um estudioso da história da arquidiocese de Belo Horizonte, no campo da arte, no campo do meio ambiente, etc., etc. Dom Valmor tem realizado grandes e valiosos, significativos projetos para a nossa arquidiocese. Dentre os muitos e muitos, eu me permito destacar pela sua relevância. Primeiro, o revigoramento do Santuário da Serra da Piedade, que recebe anualmente cerca de 500 mil de peregrinos. E isso é muito, porque quando ele aqui chegou, esse número ficava entre 20 e 30 mil peregrinos. E lá, esse 500 mil de peregrinos é sempre muito bem recebido, muito bem atendido, quer espiritualmente, quer materialmente. O segundo projeto de grande relevância para a nossa cidade cristã católica é a construção da Catedral Cristo Rei, um sonho antigo de Dom Cabral, e cuja construção está em fase bem avançada. Esse projeto
da catedral e o outro do Santuário da Serra da Piedade, eu costumo dizer, são as duas meninas dos dois olhos de Dom Valmor. Isso ele confessa e professa. O terceiro é o Convivium Emaús. É o nome que ele dá para o Seminário Arquidiocesano de Belo Horizonte, que já está concluído. Instalações belíssimas. É também um complexo, né? Está todo pronto e está em plena utilização pelos seminaristas e pelos padres idosos, doentes, que ali recebem toda a atenção e todo o cuidado. Há também espaço para residência do bispo da região episcopal correspondente. E o quarto projeto é o Memorial da Arquidiocese de Belo Horizonte, que guarda com registros e objetos preciosos de grande significação religiosa e cultural a história da Arquidiocese de Belo Horizonte, com suas cerca de 300 paróquias. É este, pois, o homem, o grande sacerdote, de extraordinária força na fé e na ação, a quem Minas e nossa arquidiocese muito devem, e que vamos ouvir agora. Dom Valmor nos falará sobre a presença da arquidiocese na vida de Belo Horizonte e da região metropolitana. Muito obrigada. A todos, muita saúde e muita paz, com grande amizade e grande respeito. Alegra-me o especial convite feito pelo Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais para falar sobre o centenário da Arquidiocese de Belo Horizonte neste contexto bonito das celebrações pelo tricentenário de Minas Gerais. Oportunidade especial para nos lembrarmos do Evangelho da vida com sua força de transformação. Quando toca a interioridade humana, o Evangelho possibilita a qualificação cidadã, novos modos de agir no mundo sempre a serviço do bem e da paz. Da mesma forma, quando o Evangelho é proclamado na vida social, gera mudanças em diferentes campos da sociedade. A história centenária da Arquidiocese de Belo Horizonte permite enxergar essa transformadora força do Evangelho. Um exercício que contribui para cada pessoa se fortalecer e dar novos passos na missão de compartilhar os valores cristãos. Nas primeiras décadas do século passado, a nova capital, primeira cidade planejada do país, a capital mineira, ainda estava longe de ter as suas atuais dimensões. Reunia somente 3 igrejas: a Capela Nossa Senhora do Rosário, a Igreja São José e a nova matriz de Nossa Senhora da Boa Viagem, na época ainda em construção. Essas igrejas e as outras comunidades de fé das cidades históricas que hoje integram a região metropolitana de Belo Horizonte eram vinculadas à Arquidiocese de Mariana, a primeira arquidiocese mineira, nossa igreja-mãe. Mas naquela época já se vislumbrava que Belo Horizonte seria um motor propulsor no desenvolvimento de Minas Gerais e que a cidade cresceria, reunindo cada vez mais pessoas. Assim, em 1919, o então núncio apostólico no Brasil, Dom Ângelo Scapardini, se reuniu com Dom Silvério Pimenta, à época arcebispo de Mariana, para tratar da constituição de uma diocese na capital belo-horizontina. Foi criada a comissão especial para estabelecer a nova diocese, da qual fariam parte os párocos da paróquia São José e da paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem. O pároco da paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem foi nomeado presidente da comissão, que se reuniu pela primeira vez no dia 28 de setembro de 1920. Menos de um ano depois, no dia 11 de fevereiro de 1921, o Papa Bento XV cria a Diocese de Belo Horizonte.
o primeiro bispo da nova diocese, Dom Antônio dos Santos Cabral, iniciou seu ministério no ano seguinte, no dia 20 de abril de 1922. Foi acolhido na capital mineira por uma procissão. Em 1924, o Papa Pio XI eleva a Igreja Particular de Belo Horizonte à arquidiocese. Dom Cabral torna-se o primeiro arcebispo. Em seu ministério, foram plantadas sementes importantes, bases para o desenvolvimento de muitos trabalhos de evangelização que contribuíram decisivamente para o progresso da cidade. Uma dessas sementes é o Seminário Arquidiocesano Coração Eucarístico de Jesus, inaugurado em 1923, com uma pequena comunidade de seminaristas. A sede do seminário ficou pronta em 1930. Hoje, essa sede é a Unidade Coração Eucarístico da PUC Minas. O seminário é, portanto, o berço da PUC Minas, reconhecida como a maior universidade católica do mundo. Por isso mesmo, lá no centro do campus Coração Eucarístico, formado por diferentes faculdades que integram a PUC, está o Instituto de Filosofia e Teologia Dom João Rezende Costa, sinal de que a fé inspira a educação e a ciência. A PUC Minas é uma das melhores universidades do país e a maior universidade católica do mundo. Desde sua fundação, acredita no poder de transformação do conhecimento. Entende que é preciso formar profissionais comprometidos com a construção de uma sociedade mais justa e solidária e proporcionar competências e habilidades exigidas pelo mercado de trabalho. Essa consciência pode ser vista no dia a dia da instituição. Nos laboratórios de práticas profissionais, os alunos experimentam um conhecimento vivo, recebendo formação diferenciada e que beneficia milhares de pessoas, como nos atendimentos clínicos da área de saúde e no serviço de assistência judiciária. Os projetos de extensão e de pesquisa ampliam a interlocução da universidade com a sociedade e oferecem inúmeros incentivos e bolsas para os alunos. Com olhar ecumênico e perspectiva interreligiosa, a Pastoral Universitária PUC Minas promove constante diálogo entre religião, ciências e a cultura. Para contribuir com a formação de uma sociedade plural e crítica, a PUC Minas expandiu-se. Além das 6 unidades na região metropolitana de Belo Horizonte, a universidade está presente no sul do estado, no oeste, no Triângulo Mineiro e no Vale do Jequitinhonha, ajudando a construir uma nova realidade em diferentes regiões. A PUC Minas promove a dignidade humana e o diálogo com a cultura, construindo um ambiente acadêmico em que o conhecimento técnico e científico é aliado a uma formação humanística e profissional de qualidade, como compromisso desta universidade para a construção de uma sociedade sustentável, desenvolvida, justa e fraterna. Para manter-se atual, a PUC Minas sabe que é preciso dialogar com os novos tempos. A cada semestre, oferece diversos cursos de pós-graduação para atualização profissional pelo Instituto de Educação Continuada. E nos últimos anos, ampliou o investimento em pesquisa nos programas de mestrado e de doutorado. A universidade inovou ao criar a PUC Minas Virtual, oferecendo graduação e pós-graduação à distância. E inova ao levar o conhecimento para fora das salas de aula. Além de abrir as portas para intercambistas, a internacionalização da universidade democratiza as oportunidades de acesso a uma de suas 153 instituições parceiras pelo mundo. Com o Museu de Ciências Naturais, a PUC Minas abre as portas para uma melhor compreensão da vida no planeta, conhecer o passado para cuidar do futuro. O complexo esportivo, além de ser uma importante opção de convívio entre professores, alunos e funcionários, também oferece programas especiais para a comunidade.
Já a eMotion Audiovisual, com estrutura moderna e uma equipe de profissionais e estudantes, funciona como uma produtora laboratório e sintoniza a universidade com o mercado audiovisual. É o conhecimento produzido na PUC Minas impactando diretamente a sociedade. Sou PUC Minas. Sou PUC Minas. Sou PUC Minas. O resultado é uma universidade grande em tamanho, mas ainda maior em sua missão de usar o conhecimento para transformar a vida das pessoas e a própria realidade em que está inserida. PUC Minas, mais que uma universidade. A contribuição da Arquidiocese de Belo Horizonte no campo da educação é abrangente. Com as unidades do Colégio Santa Maria Minas, a Arquidiocese cuida da formação de crianças desde as primeiras etapas da vida. A primeira unidade do Colégio Santa Maria Minas, no bairro Floresta, é do início do século XX, a primeira escola de Belo Horizonte. O Colégio Santa Maria Minas é instituição privada, mas filantrópica, no mesmo horizonte da PUC Minas. Isto significa que as instituições de ensino da Arquidiocese de Belo Horizonte têm o compromisso de oferecer bolsas de estudo para alunos pobres, contribuindo para a inclusão social a partir da educação. O Colégio Santa Maria Minas tem 3 unidades em vilas e favelas, com o mesmo método de ensino e projeto pedagógico de outras suas unidades. Acolhe crianças e jovens, oferecendo bolsa integral, além de uniforme, alimentação e material didático. Um trabalho bonito integrado ao projeto Providência da Providence. O projeto Providência da nossa Providence, a entidade que cuida do social na Arquidiocese, ampara aproximadamente 1.800 crianças de vilas e favelas no período em que não estão na escola. Oferece atividades socioeducativas a partir da cultura, do esporte e do reforço escolar. Neste tempo de pandemia, acompanha as famílias das crianças com visitas, ajuda emergencial. O projeto Providência da Providence integra o conjunto das instituições da Arquidiocese que amparam os mais pobres, articuladas a partir de nosso Vicariato Episcopal para Ação Social, Política e Ambiental e sob a direção da Providence, Ação Social Arquidiocesana. Essas iniciativas cuidam de idosos e enfermos sem vínculos familiares, crianças de comunidades pobres, pessoas que vivem nas ruas, famílias de vilas e favelas. Em 2020, a Providence, Ação Social Arquidiocesana, dedicou mais de 800 mil atendimentos aos mais pobres. Importante destacar também a iniciativa Solidariedade em Rede, desenvolvida por nossas comunidades de fé neste tempo de pandemia, que acompanha cerca de 10 mil famílias de diferentes lugares da capital e de toda a região metropolitana. A ação solidária da Arquidiocese de Belo Horizonte se fortalece a cada dia, principalmente nos momentos mais difíceis da nossa história, a exemplo deste período em que vivemos. Graças à solidariedade, a Igreja se torna cada vez mais servidora. Recentemente iniciamos o programa Dai-lhes vós mesmos de comer, no contexto das celebrações do centenário da Arquidiocese de Belo Horizonte. Toda semana, refeições serão preparadas na Catedral Cristo Rei, em construção, na Avenida Cristiano Machado. Essas refeições serão levadas para vilas e favelas partilhadas com famílias pobres. Hoje, lamentavelmente, a fome e a carência alimentar são realidades de muitas famílias. É justamente para servir mais, acolhendo os mais vulneráveis, que estamos edificando a Catedral Cristo Rei, onde hoje é o epicentro geográfico da Arquidiocese de Belo Horizonte. Convido a cada um de vocês para conhecer mais sobre a obra da nova catedral. A Arquidiocese de Belo Horizonte reúne mais de 1.500 comunidades de fé, instituições nas áreas da saúde, educação, cultura e inclusão social. A partir da ajuda de muitas pessoas, essa grande rede de serviço à vida vai se tornar ainda mais forte, com a edificação da Catedral Cristo Rei.
Localizada no epicentro geográfico da Arquidiocese de Belo Horizonte, a Catedral Cristo Rei será lugar da espiritualidade, do cuidado com os pobres, da cultura, da educação e da arte. A Praça das Famílias, com 16 mil metros quadrados, foi projetada para grandes e importantes celebrações, apresentações culturais, momentos de oração e convivência de todas as famílias. Seu piso reproduzirá o desenho de um rosário e em cada uma das contas estarão os nomes de todos que ajudaram a edificar a Catedral Cristo Rei, oportunidade para homenagear a família, as pessoas especiais. Na área externa da Catedral Cristo Rei estará marcante a imagem de Nossa Senhora da Piedade, a padroeira de Minas Gerais, e de São José, escolhido por Deus para guardar a Sagrada Família, patrono das obras da Catedral Cristo Rei. Ainda na praça ficará a concha acústica da Amizade, o campanário Santa Maria e a cruz, trono de Cristo Rei. A Tenda da Paz será um espaço para receber até 5.000 fiéis. Seu interior será revestido com mosaicos que narram passagens do Evangelho. O altar e um órgão de tubos especialmente projetado para a Catedral Cristo Rei contribuirão para a vivência dos momentos de oração. Outro ambiente especial é a Capela Santa Terezinha, no terceiro pavimento, lugar para oração e celebrações eucarísticas. A Catedral Cristo Rei também terá a Capela do Santíssimo Sacramento, um ambiente acolhedor que contribui para a vivência da fé, e a Capela da Reconciliação, em que o peregrino poderá buscar o perdão de Deus. A Cripta Jesus Ressuscitado, memorial arquidiocesano, onde estarão os restos mortais de arcebispos, bispos e sacerdotes que serviram a Igreja na Arquidiocese de Belo Horizonte, terá painéis interativos, que por meio de recursos audiovisuais ajudarão a preservar a história quase centenária da Arquidiocese. Lugar de oração para se lembrar da história e missão dos consagrados. O ambiente interno da cripta também terá mosaicos bizantinos, com a imagem de Cristo ressuscitado. Com os espaços de oração, a Catedral Cristo Rei integrará diversos setores da Igreja em um mesmo local. Além de ser a casa da espiritualidade que alimenta o sentido da vida, a Catedral também será o local do encontro, da prestação de serviços para a comunidade e dos diálogos. A integração terá como objetivo aprimorar a atuação da Igreja na missão de contribuir para a construção da cidadania e do respeito à dignidade da pessoa humana, a partir dos valores do Evangelho. Serão 4 redes no ambiente da Catedral Cristo Rei. Rede Catedral de Solidariedade. Esse espaço representa um importante desafio e será formado pela Acolhida Solidária Dom Luciano Mendes de Almeida, pela Cidade da Gente, pelo Vicariato Episcopal para Ação Social e Política e pelas Pastorais Sociais. A Acolhida Solidária Dom Luciano, no primeiro pavimento, será referência para aqueles que precisam de alguma ajuda, buscam orientação, acolhida e apoio. Vai amparar famílias pobres que vêm de outras regiões de Minas Gerais em busca de tratamento de saúde na capital mineira e não têm um lugar para descanso, alimentação e higiene pessoal. Funcionará 24 horas todos os dias. Com essa nova infraestrutura, a Acolhida Solidária Dom Luciano ampliará o seu alcance. A Cidade da Gente, localizada no terceiro pavimento, promoverá a inclusão social e o encontro de gerações por meio de atendimento psicossocial, cursos gratuitos, troca de experiências, atividades artísticas e culturais. Será formada por 5 espaços: Casa do Idoso, Casa da Juventude, Casa da Criança, Casa da Inclusão e Praça da Amizade.
Ao lado da Cidade da Gente se encontram as pastorais sociais, que representam de forma ampla e permanente a presença da igreja junto aos que mais precisam de ajuda. Os atendimentos, que hoje já são muitos, serão ampliados significativamente no novo espaço da Catedral Cristo Rei. Todos os anos, as pastorais sociais realizam cerca de 50 mil atendimentos. Dentre eles está o acompanhamento de 6 mil crianças com até 6 anos de idade, realizado pelos agentes da Pastoral da Criança. Localizada no terceiro pavimento, a Rede Catedral de Cultura reunirá espaços dedicados a cursos, oficinas, apresentações artísticas e culturais. Será lugar de preservação da história e do patrimônio cultural de Minas Gerais, além de desempenhar um papel importante na democratização do acesso à arte, ao conhecimento e aos bens culturais, principalmente para as comunidades mais pobres. A Santa Maria Escola de Música será um espaço dedicado à formação musical, oferecendo cursos de ensino de música, de formação de organistas, regentes, coral e orquestra. A Santa Maria Ars Pulcra promoverá a qualificação de artesãos para a criação de mosaicos e técnicas de restauro. O auditório, com 800 lugares, será dedicado a apresentações de corais, orquestras, bandas e espetáculos teatrais. A rede de museus, integrada com ambientes especiais dedicados à arte e à cultura nas muitas comunidades de fé da Arquidiocese, terá 5 espaços na Catedral Cristo Rei: Museu da Arte Sacra, Museu da Liturgia, Museu da Música Sacra, Museu Minas Negra Brasil e Museu da Construção da Catedral Cristo Rei. Os 5 museus da Catedral Cristo Rei contribuirão para a preservação do patrimônio histórico e artístico de Minas Gerais. A Rede Catedral de Cultura terá um amplo e funcional espaço de convivência, com infraestrutura completa para acolher a todos. Composta por TV Horizonte, Rádio América, sites e publicações digitais da Arquidiocese e Vicariato Episcopal para Comunicação e Cultura, a Rede Catedral de Comunicação evangeliza a partir das diferentes mídias. Também promove e incentiva a cultura regional. Na Catedral Cristo Rei haverá estúdios modernos integrados à redação. A Rede Catedral de Servidores reúne instituições da Arquidiocese a serviço da vida. Na Catedral Cristo Rei, a proximidade entre colaboradores de diferentes áreas contribuirá para o desenvolvimento de novos projetos. Ao aproximar setores estratégicos, será possível ampliar os muitos serviços desenvolvidos pela Igreja. A Rede Catedral de Servidores abrigará a Cúria Metropolitana de Belo Horizonte, a Cúria da Região Episcopal Nossa Senhora da Conceição, o Vicariato para a Ação Pastoral e será a sede de instituições ligadas à Arquidiocese de Belo Horizonte, a exemplo da Mitra Arquidiocesana, da Sociedade Mineira de Cultura, da Central de Tecnologia da Informação e da Fundação Mariana Rezende Costa, FUMARC. Somos todos pequenos pilares para a construção de um mundo melhor e de uma sociedade mais justa. Vamos unir forças e contribuir na transformação da realidade dos que precisam de nós. Precisamos da sua ajuda para edificar a Catedral Cristo Rei. A evangelização exige que a igreja se faça presente nos diferentes campos da vida, sendo servidora no cuidado com os pobres, na proteção e promoção dos bens culturais ligados à religiosidade, na preservação do planeta, a nossa casa comum. Todos esses compromissos estão envolvidos no importante trabalho que a Arquidiocese de Belo Horizonte desenvolve nas muitas comunidades, mobilizando suas instituições. Um exemplo bonito da integração entre a fé, a defesa do meio ambiente, o cuidado com os bens históricos e culturais
é nosso Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, padroeira de Minas Gerais. O santuário recebe peregrinos há mais de 253 anos. É um tesouro de Minas Gerais e do Brasil. A Arquidiocese de Belo Horizonte é sua primeira guardiã e iniciou um amplo trabalho de revitalização em 2010. A devoção à Nossa Senhora da Piedade, o compromisso de cada pessoa com a proteção da Serra da Piedade tem crescido a cada dia, desde o início dos trabalhos de revitalização. Antes desse trabalho, o santuário recebia cerca de 30 mil pessoas por ano. 10 anos depois de iniciarmos a revitalização, o santuário alcançou média anual de 500 mil visitantes. Com a pandemia, o Santuário Nossa Senhora da Piedade, padroeira de Minas Gerais, passou a receber pequenos grupos, seguindo as normas e as diretrizes para este tempo de enfrentamento da Covid-19. Ao mesmo tempo, fortaleceu a sua presença nos meios de comunicação. A mística do santuário, suas belezas naturais chegam aos lares e a partir de diferentes redes sociais, rádios e TVs de inspiração católica. Neste tempo de pandemia, a Arquidiocese de Belo Horizonte auxilia idosos, enfermos e pessoas que não podem ir às igrejas a viverem a sua fé no próprio lar, na igreja doméstica. Neste trabalho, o Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, padroeira de Minas Gerais, é fundamental, pois do alto da serra, a magnífica arquitetura divina faz chegar a cada lar o Evangelho da vida. É importante conhecer um pouco da história do santuário, para cada vez mais valorizá-lo, preservá-lo e promovê-lo. Minas são muitas. A beleza das montanhas, o verde da natureza. É a arte barroca e os sabores da gastronomia. Minas é a fé e a simplicidade de seu povo. Tantas riquezas, muitos lugares. Mas há um lugar que reúne os tesouros desse estado diamante. A Casa da Padroeira de Minas Gerais, Santuário Nossa Senhora da Piedade, a mãe discípula que indica o seguimento de Jesus Cristo, o centro da nossa vida, nosso Salvador e Senhor. São 2 séculos e meio de peregrinações a este território sagrado na região metropolitana de Belo Horizonte. Uma história que começa no século XVIII com o relato de um milagre. Maria, a Mãe de Deus, aparece para uma jovem no alto da Serra da Piedade. A menina surda e muda passa a falar e a ouvir. Um milagre. Rapidamente, a história se espalha por toda a região e muitas pessoas passam a rezar no alto da serra. A história da jovem toca o coração de um português, Antônio da Silva Bracarena. Ele estava no Brasil para ganhar dinheiro, mas se converte. Decide dedicar a sua vida para construir uma capela no alto da serra, lugar onde ocorreu o milagre. A pequena igreja, dedicada a Nossa Senhora da Piedade, começa a ser construída em 1767. É a preciosa ermida da padroeira. E a imagem da Mãe Piedade é obra de um jovem que anos mais tarde foi reconhecido como o mestre do barroco mineiro, Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho. A devoção a Nossa Senhora da Piedade cresceu através dos séculos. Uma devoção à Mãe que ensina e inspira a seguir Cristo. Peregrinos de muitos lugares procuram a singela ermida para rezar, agradecer a Deus e, especialmente, para pedir a intercessão de Nossa Senhora. Desde criança, a minha avó era muito devota. Todos os dias ela sentava para rezar e ela foi ensinando, passando para a família. E morando em Caeté, tenho a oportunidade de estar aqui sempre, agradecendo. Há 6 anos, depois de fortes dores abdominais, foi constatado um câncer de intestino. Na Sexta-feira da Paixão, eu tive o privilégio de ser operada na Sexta-feira da Paixão e justamente na hora da Via Sacra, de 7 horas da manhã, que eu sempre participei também de Vias Sacras, eu fui para o bloco cirúrgico. E nesse momento, várias pessoas, amigos, inclusive o Padre Célio, na época também, subiu o santuário e rezando por mim.
Aí eu tenho muito a agradecer a Nossa Senhora da Piedade, que hoje estou aqui curada, dando testemunho. Eu posso contemplar, olhar para aqui, agradecer e pedir a proteção divina. Pedir a Nossa Senhora da Piedade que cubra com seu manto sagrado todas as pessoas. A história do santuário e as muitas peregrinações a este território sagrado motivam os bispos de Minas Gerais a fazerem um pedido ao então Papa São João XXIII. O reconhecimento de Nossa Senhora da Piedade como a padroeira de Minas Gerais. O pedido foi atendido por São João XXIII e em 31 de julho de 1960, uma grande festa marca a consagração de Minas Gerais a Nossa Senhora da Piedade. Ela estava doentinha e eu fiz a promessa que se ocorresse tudo bem, assim que ela chegasse em Caeté, eu ia subir a serra. Eu só contava com a oração do pessoal, ligava, pedia oração, porque eu mesma não conseguia fazer oração. Pedia, eu nunca consegui, mas está aqui, ó, feliz, que isso é que anima a gente. Não deixa a gente desistir. E eu vim hoje agradecer, porque ela está bem, graças a Deus. Passou por muita luta, mas está aí, guerreira, firme e forte. Com a ajuda dos fiéis, novos espaços são edificados e passam a integrar o conjunto arquitetônico do santuário, a exemplo da Igreja Nova das Romarias. Com traços modernos que remetem às montanhas de Minas, a Igreja Nova das Romarias pode receber até 3.000 peregrinos. Outras praças e espaços de convivência também acolhem os fiéis para momentos de partilha e oração. A Arena da Amizade pode receber apresentações artísticas e culturais. Já a Praça Cardeal Mota, em frente à Ermida da Padroeira, reúne fiéis para missas campais. O complexo arquitetônico do santuário abrange ainda as estações da Via Sacra. E o Jardim da Espiritualidade, Caminho das Dores de Nossa Senhora, espaços que possibilitam a oração enquanto se contempla as belezas naturais. Na Casa da Padroeira de Minas Gerais, a natureza se revela de maneira singular. É um verdadeiro santuário ecológico. Trata-se de bioma único, que reúne riquezas da Mata Atlântica, do Cerrado e dos campos rupestres. No trajeto rumo ao ponto mais alto do santuário, o peregrino tem a oportunidade de rezar diante do Calvário e na cripta São José. Perto de todos esses espaços está a Casa dos Peregrinos Dom Silvério. A Casa dos Peregrinos reúne estrutura para a realização de retiros. Pode receber fiéis que desejam se hospedar no santuário. Outra opção é o Retiro da Piedade, com completa infraestrutura para a realização de retiros. O santuário também tem o restaurante Espaço Dom João Rezende Costa, com privilegiada vista para as montanhas, e o Espaço Café Padre Virgílio Reze. Todos os ambientes são cuidadosamente preservados para garantir perfeita acolhida aos peregrinos. No ponto mais alto do santuário está a Ermida da Padroeira. Há quase 3 séculos, a singela igreja recebe os devotos de Nossa Senhora da Piedade, que vêm pedir proteção, agradecer graças alcançadas, renovar a fé, abrir o coração para serem discípulos de Jesus. Os peregrinos rezam diante da imagem de Nossa Senhora da Piedade, a padroeira de Minas Gerais. Oportunidade para renovar a consagração à Mãe Padroeira de todos os mineiros. A graça de firmar os passos no compromisso com a Mãe da Vida Plena. Santuário Nossa Senhora da Piedade, padroeira de Minas Gerais, magnífica arquitetura divina. Ajude a preservar e a defender esse território sagrado, Casa da Padroeira de Minas Gerais. Venha conosco participar da campanha dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. Em comunhão com o Papa Francisco, inspirando-se na sua carta encíclica Laudato Si sobre o cuidado com a casa comum, a Arquidiocese de Belo Horizonte, a exemplo do que tem feito no santuário, busca contribuir para a preservação da natureza em muitos lugares. Em breve, quando os números da pandemia permitirem, a nossa Casa de Francisco, inaugurada na divisa de Belo Horizonte com Santa Luzia, vai receber alunos de escolas públicas e crianças de comunidades pobres
para atividades educativas relacionadas ao meio ambiente. A Casa de Francisco é cercada por uma mata, com nascentes, o que permitirá às crianças aprenderem a cuidar do planeta em contato com a natureza. Nossa Arquidiocese de Belo Horizonte também criou 2 importantes comitês, o Comitê Arquidiocesano sobre Mineração e o Comitê Arquidiocesano sobre Mineração na Serra da Piedade, para ajudar a sociedade a vencer a exploração predatória do meio ambiente. Oportuno lembrar que os evangelizadores de nossa arquidiocese estão ao lado das vítimas do rompimento da barragem com rejeitos de mineração em Brumadinho, desde aquele fatídico dia 25 de janeiro de 2019, oferecendo amparo espiritual e ajuda emergencial às famílias vítimas da tragédia. Nossa ação missionária na Arquidiocese de Belo Horizonte, na vida social, ao longo deste 1 século de história, reúne muitos capítulos. Aqui nos dedicamos a uma pequena parte desta história, com referências ao passado e à contemporaneidade. Quero, na conclusão desta minha fala, lembrar que essa história foi construída graças ao trabalho de muitos evangelizadores, consagrados, cristãos leigos e leigas, incontáveis nomes. Muitos anonimamente ofereceram significativa contribuição para relevantes trabalhos. De modo reverente a cada uma dessas pessoas, homenageando-as também, aqui recordo dos que me precederam. Os arcebispos são os primeiros servidores da Arquidiocese de Belo Horizonte. Dom Antônio dos Santos Cabral, Dom João Rezende Costa e o cardeal Serafim Fernandes de Araújo. A pedra fundamental de nossa arquidiocese veio com Dom Antônio dos Santos Cabral, primeiro arcebispo, que contemplou horizontes belos e inspiradores. Esses horizontes foram fecundados pelo pastoreio sapiencial de Dom João Rezende Costa, segundo arcebispo, que firmou as raízes da Arquidiocese de Belo Horizonte na mística de uma espiritualidade fonte. Avanços extraordinários vieram com o corajoso pastoreio do cardeal Dom Serafim Fernandes de Araújo, conquistas pastorais e na gestão para confirmar uma igreja, povo de Deus, construindo a esperança, enriquecida pelo destemor dos caminhos entre grandes viradas civilizatórias e culturais, na convicção de que proclamar a palavra de Deus é o fermento da história e dos avanços que sempre devem ser buscados. Cada etapa deste século da Arquidiocese de Belo Horizonte é dom precioso para a Igreja e para a sociedade. Por isso, estamos retratando na publicação de uma obra de 10 volumes, com volumes já publicados e a caminho de novas publicações. Sinal de que a evangelização muda o coração humano, sendo capaz de transformar o mundo para que nós possamos, assim, marcar a sociedade ao sabor do Evangelho. A vida se faz de histórias. É tempo de celebrar uma história centenária. Arquidiocese de Belo Horizonte, 100 anos de serviço à evangelização. Presença transformadora em 28 municípios. Evangelizando realidades urbanas e rurais. A força da tradição que inspira o futuro. Evangelizar é transformar o mundo a partir da oração, a partir do cuidado com os pobres, da defesa e proteção do meio ambiente. Evangelizar é acolher quem sofre com o luto, quem chora pelas muitas dores existenciais. É defender a vida em todas as suas etapas. A fé fortalece a ciência, promove a saúde, é sólida base que sustenta uma educação integral. Inspira a cultura e a arte. Celebrar o centenário é fortalecer ainda mais a nossa unidade. Somos Arquidiocese de Belo Horizonte, comunidade de muitas comunidades, unidos pela fé, ajudando o mundo a mudar.
igreja missionária que proclama a palavra de Deus. Vamos juntos celebrar o centenário da Arquidiocese de Belo Horizonte. Muito agradecido por poder partilhar um pouco do passado e do presente de nossa amada Arquidiocese de Belo Horizonte. Suplico as bênçãos de Deus, pela intercessão de Nossa Senhora da Piedade, padroeira de Minas Gerais, para você que nos acompanhou até agora nesta videoconferência. Minha especialíssima e reverente gratidão ao Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais pela oportunidade. Fraterno abraço, com grande apreço e a certeza de minhas orações e a alegria honrosa de ser de todos primeiro servidor.